Mateus 16, versículo 24. Abre lá. Irmãos, eu sei que você não está prestando atenção nisso, mas os ventiladores foram arrumados. Olha que bênção. Deu para perceber? Esse cheiro de fumaça não tem nada a ver com eles não, tá? É que o vizinho colocou fogo nos matos aqui bem na hora do culto, então aí deu essa fumacinha aqui dentro, né? Mas eu sei que você está acostumado com fogão a lenha, só para você pegar o ritmo, né, do fogão a lenha. Mas olha que silêncio, ó. Tá ligado, você não está nem percebendo o avião ali, ó. Foi arrumado, dá um glória a Deus aí. Então tá chegando as ofertas aí já para as nossas reformas. Se você quiser fazer uma contribuição, uma oferta aí generosa, né, faça, nós estamos usando aí para as nossas reformas. Tem bastante coisa para fazer ainda. Mateus 16, versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos comigo agora em Mateus 27. Finalzinho aí do livro de Mateus, versículo 32. Essa é a passagem quando Jesus está indo a caminho da cruz, carregando a cruz, ele não aguenta mais. E aí uma pessoa é selecionada do meio da multidão para ajudar Jesus a carregar a cruz. Diz assim: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento entregar esse tempo de palavra nas tuas mãos. Que a igreja seja edificada pela tua palavra, Senhor. Que nesse momento os anjos do Senhor venham sobre esse lugar, venham entregar e fazer chamados, venham, Senhor, nesse momento trazer correção, venha nesse momento abençoar o teu povo. Senhor, venha guardar as nossas mentes, para que nada venha tirar a nossa atenção da tua palavra. Que o nosso coração nesse momento se torne uma terra fértil, em nome de Jesus, amém. Interessante, né, meus queridos? Já pensou? Alguém que chegou na cidade, essa é mais ou menos a história de Simão Cireneu. Cirene é a cidade, né? Igual falar assim, o Fernando Corbeliense. Então já pensou esse homem chegar na cidade de Jerusalém, está acontecendo alguma coisa que ele nem sabe direito o que é, mais alguma pessoa sendo crucificada, talvez ele já tinha contato com uma situação dessa, e aí Jesus, ele vê aquela pessoa caindo, de tanto sofrimento, de tanta dor, e de repente, essa pessoa, ela é escolhida para ajudar alguém que ela não conhece, a carregar algo que nem era dela. Quero que você se imagine nessa situação, alguém pego de surpresa, mas nós como cristãos hoje, eu vou dizer para você, se eu estivesse ali, eu não só me sentiria honrado em fazer isso, mas com certeza eu iria lá, antes de chamar qualquer um, eu queria carregar a cruz de Jesus, mas essa cruz não era minha, talvez eu nem poderia, mas que privilégio desse homem, ter sido escolhido num momento de tanta dor, para carregar a cruz de Cristo. Está marcado o nome dele na história, está escrito o nome dele lá no céu. Esse homem, com certeza, ninguém precisou pregar nada para ele,
Naquele momento, esse homem, com certeza, foi tocado pelo amor de Deus e foi constrangido pela presença do Espírito Santo que já estava ali. A presença do próprio Deus, Jesus. Ao mesmo tempo, voltando um pouco, a gente vê Jesus falando com os seus discípulos e fazendo um chamado extraordinário. Nós estamos próximos da Páscoa, não é verdade? Está próximo da Páscoa. Daqui, esse domingo e mais 2 é a Páscoa. Dia 20, a Páscoa. Nesses próximos domingos, começando hoje, nesses próximos domingos, eu quero ministrar sobre isso. Quero ministrar sobre a cruz de Cristo. Quero ministrar o seu coração. Quero ministrar a igreja sobre isso. A igreja não pode perder a dimensão da cruz. A igreja não pode perder o que isso significa. Jesus fez 3 chamados na palavra para as pessoas. O primeiro chamado está em Mateus capítulo 11. Ele diz assim, para uma multidão: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave, é leve. O Senhor Jesus, então, o primeiro chamado que Ele faz é para a gente ir até Ele e receber esse alívio. Queridos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fui até Jesus para buscar alívio. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui até o Senhor e recebi dEle alívio, recebi dEle renovo. Esse é um primeiro chamado. Só que existe um nível de responsabilidade, um segundo chamado, que é esse daqui. O segundo chamado é quando Jesus disse, agora não só aliviar vocês, mas vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser os meus discípulos? Discípulo significa seguidor, aprendiz. Você quer ser como eu? Jesus está falando assim, vocês querem ser como eu? Se vocês querem ser como eu, então vocês precisam tomar a cruz de vocês. Vocês precisam negar a vocês mesmos. E vocês precisam me seguir. Esse é um segundo chamado. Esse é um chamado para a responsabilidade. Deus nos chama para uma responsabilidade. Então nós podemos até só parar no nível do alívio. Você pode. Mas você nunca será um cristão se você não der um passo para a responsabilidade. Você vai ser como muitas pessoas que já foram tocadas por Jesus, foram curadas, foram aliviadas, teve a bênção de Deus na família delas, na casa delas, no casamento delas, sobre os filhos delas, enfim. Mas nunca será um discípulo de Jesus, um filho de Deus, se você não for para o segundo chamado de Jesus. O segundo chamado é o chamado da responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Tem um terceiro chamado também. O terceiro chamado de Jesus está lá em Mateus capítulo 28. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a fazer todas as coisas que eu te ordenei, e eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. É o terceiro chamado, e esse terceiro chamado é um envio. Esse é um envio. Essa é uma oração que eu faço por vocês. Eu faço essa oração pela igreja. Porque tem uma diferença muito grande de eu chegar para você e falar assim, Márcia, você pode ir lá e fazer isso aqui, lá abrir uma célula, você pode ir lá e evangelizar aquelas crianças, você pode ir lá e arrumar lá o banheiro, você pode ir lá e servir aquelas pessoas, você pode ir lá e cumprir esse propósito. É uma diferença muito grande em eu falar, em Deus dizer. Totalmente diferente. Você pode até ir por obediência, porque você quer fazer, você gosta, você quer ajudar, mas quando Deus não te chama, você não consegue manter.
Então, eu sempre oro por vocês, eu oro, Senhor, faz um chamado no coração da igreja. Eu posso pregar, mas se Deus não te chamar, você não consegue manter. Se você não ouvir a voz de Deus chamando você, se você não sentir que é o Senhor quem está te chamando, você não consegue manter a sua vida nem com Deus, porque qualquer coisa vai te tirar do caminho, qualquer outra pessoa que te chamar, vai te tirar do caminho. Quando eu era criança, tinha um papagaio em casa. Chegava os meus amigos na frente de casa e gritava, Fernando, ô Fernando. Meu papagaio repetia lá do fundo, ô Fernando, ô Fernando. Gritava lá do fundo. Porque falar, meu querido, até papagaio fala. Se um papagaio te chamar, de repente você vai. Você está lá na obra de Deus, servindo o Senhor, e de repente um papagaio te chamou, você sai. Por isso que muitas pessoas não permanecem com Cristo. Por quê? Porque falta um chamado. Esse chamado só Deus pode fazer. E eu oro pelos meus filhos. Várias vezes, quando eu vou orar por eles de noite, eu oro, Senhor, faz um chamado ao coração deles. Porque não adianta o pai, a mãe serem homens de Deus, mulheres de Deus, pastor, não importa, isso não vai segurar eles. Eles precisam de um chamado de Deus. É Deus que tem que chamar. E eu sei que aqui tem pessoas que são muito firmes com Deus. Você não está aqui por causa de alguém, ou porque arrumou o ventilador, ou porque você gosta do pastor. Que bom que você gosta do pastor, mas não é por isso que te mantém. O que te mantém, meu querido, é o chamado de Deus. Então são 3 chamados. Agora, não há nada que não possa mudar e ser transformado pelo poder de Deus. Olha a cruz, por exemplo. A cruz significava morte. Quem carregava a cruz era um bandido. Quem ia para uma cruz era um assassino, era uma pessoa que tinha cometido um crime hediondo. Era uma pessoa que ninguém queria mais na sociedade, então nós eliminamos ela, era uma pena de morte. Isso era a cruz. A cruz não tem nada de bonito. A cruz não tem nada de amor nela. A cruz era um sinônimo de condenação. É isso que é a cruz. E olha que maravilhoso. Hoje a cruz para nós, a gente usa esse símbolo, né? A cruz é igual o amor. Quando eu olho para a cruz hoje, o que eu vejo ali é o que Jesus fez por mim. Demonstrou o maior amor do mundo, do universo. Quando eu olho para a cruz, o que eu vejo então é algo totalmente diferente do que era. Isso é para nos ensinar também que não há pessoa nesse mundo que, se submetida à palavra de Deus, ao Evangelho, se entregar para Deus, que não possa ser mudada, não pode ser transformada, não possa ter uma vida nova. Não existem circunstâncias que não possa mudar para Deus. Aliás, a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Significa até as coisas ruins, Deus transforma em bênção. Até as coisas que nos fazem chorar, em algum momento nós vamos olhar e Deus vai ter transformado aquilo em bênção. Deus vai mudar a circunstância. A Bíblia fala: os humilhados serão exaltados. Ou seja, uma situação que te humilhou, Deus vai fazer ela ser transformada numa exaltação. Não entra na cabeça. É por isso que Paulo vai escrever lá para os Romanos, dizendo assim: a cruz de Cristo é uma loucura. A cruz de Cristo, o Evangelho é uma loucura. É uma loucura o Evangelho. Como que a cruz agora é um sinal de vida e não de morte? Deus reverteu as coisas. Não é mais um símbolo de morte, agora é um símbolo de vida. A cruz hoje é um sinônimo de vida, é um símbolo de vida. Quem aqui faz parte da nação da cruz? Somos o povo da cruz, meu querido. E a cruz está vazia, porque o nosso Senhor
Ele ressuscitou. Dá um glória a Deus, um aleluia. Aleluia, dá um glória a Deus, um aleluia. Abra comigo em Colossenses capítulo 2. A cruz de Cristo, ela é um lugar para nós de vitória. A cruz era um lugar de derrota, mas se transformou num lugar de vitória para nós. É um lugar de vitória. Ali aquele que é o vencedor, que é Jesus, nos fez mais que vencedores. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha que palavra extraordinária. Pode grifar na tua Bíblia isso aí. Pode pegar e compartilhar um versículo desse. Olha que palavra extraordinária. Diz o seguinte: quando vocês estavam mortos, versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então a cruz é um lugar de triunfo. A cruz é um local de celebração para nós agora, é um lugar de triunfo. Não é um lugar de você olhar e falar assim, que derrotado que nós somos. Não, é um lugar de olhar e você falar assim, nós somos mais que vencedores. É um lugar de vitória. Os arcos dos triunfos que existem espalhados aí pelas Europa da vida, os arcos dos triunfos eram construídos e colocado lá a efígie, o rosto, de repente, de um grande comandante ou de um grande imperador, em dizer assim, esse comandante, esse imperador, ele conquistou muita terra, ele venceu grandes batalhas. Todos queriam construir, todos os grandes comandantes, que era o sonho deles construir um grande arco, para celebrar o triunfo deles. Nós, meus queridos, o nosso triunfo, ele não tem aparência nenhuma para o mundo. O mundo não acha interessante, mas o nosso triunfo, simbolizando uma cruz, para nós faz todo sentido, porque foi lá na cruz que Jesus nos deu a possibilidade, a esperança de uma nova história. O que seria de você se não fosse a cruz de Cristo? O que seria de você se não fosse Jesus? O que seria de mim, o que seria de nós se não fosse Jesus? Aonde nós estaríamos, o que nós estaríamos fazendo? Nós éramos pecadores, estávamos afastados da graça de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas hoje nós somos amigos de Deus, hoje nós somos filhos de Deus. A cruz de Cristo foi um lugar de vitória para nós, glória a Deus por isso. A cruz é esse lugar onde, para nós, é um lugar onde nós olhamos e vemos perdão, é um lugar que nós olhamos e vemos a cura que Deus liberou sobre nós, a libertação que Deus liberou sobre nós. E se você ainda não passou pela cruz, se você ainda não entregou tua vida a Jesus, faça isso hoje, faça isso agora, não deixa para amanhã, ou para mês que vem, ou para quando você tentar resolver aquela coisa, ou aquela outra coisa. Não, faça isso agora, nesse exato momento, não porque eu estou te falando, mas porque Deus está te dizendo. A cruz também é um lugar de entrega e de renúncia. Jesus estava dizendo, olha, para ser meu discípulo você tem que renunciar. Você tem que renunciar e você tem que negar a si mesmo. Não significa que você vai perder a sua identidade, significa que você vai receber uma nova identidade, a de Cristo. Deus, quando me criou, quando te criou, no projeto original, Ele nos criou à imagem e à semelhança dele. O mundo prejudicou a gente,
as trevas, o pecado nos prejudicou. Mas uma vez que nós nos achegamos a Cristo, então nós precisamos assumir uma nova identidade. E para tomar a nossa cruz, para a gente carregar a nossa cruz, para a gente assumir a nossa responsabilidade como filho de Deus, nós precisamos negar a nós mesmos. E essa palavra aqui vai totalmente ao contrário do que nós ouvimos por aí. Se nós vamos continuar levando, ou então assumindo esse evangelho mamão com açúcar, que está sendo pregado por aí, nós vamos precisar editar a Bíblia, tirar essa parte da Bíblia. Como que nós vamos manter uma parte na Bíblia que diz que nós temos que negar a nós mesmos? Se o evangelho de hoje só fica passando a mão no nosso ego, agora não é mais pecado, é um problema. A pessoa não é mais um pecador, ela só tem um problema. E quem tem problema, está ali, é um problema só. Talvez ela vai resolver, talvez não. Meu querido, o evangelho me confronta. O evangelho nos confronta. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que se drogava não se droga mais. Aquele que mentia não mente mais. Ou você é filho da verdade ou você é filho da mentira. Ou de você jorra água doce ou jorra água salgada. Então, se a gente quer um evangelho mamão com açúcar, que não nos confronta, nós vamos ter que rasgar essa parte da Bíblia. Nós vamos ter que tirar, editar. Porque no evangelho original, nós precisamos negar o nosso próprio eu. Nós vamos precisar negar nossas próprias vontades. Muitas vezes nós vamos ser direcionados por Deus e vamos ter que deixar algumas coisas que não é a nossa vontade de deixar. Hoje chamam isso de abuso espiritual. Ah lá, o pastor está falando algo lá que nós temos que deixar. Isso é abuso. O pastor não tem que dizer nada que nós temos que deixar. Estava falando para a Márcia que eu vou escrever um livro sobre o abuso espiritual das ovelhas. Né? As ovelhas que mordem, as ovelhas que dá tapa na orelha, as ovelhas que incomodam, as ovelhas que acordam cedo de madrugada, as ovelhas que pedem dinheiro emprestado, as ovelhas que isso, que aquilo. Tem um monte de abuso. Tem um monte de pastor aí com síndrome de pânico. Tipo aquelas rodinhas do AA, dizendo assim: eu sou um pastor, meu nome é Fernando, e eu estou com síndrome do pânico, e eu não posso ouvir o nome Joaquim, porque o irmão Joaquim era o que incomodava ele. Ouviu Joaquim, ele começa a ter uma crise de ansiedade. Tem que escrever, vou escrever um livro desse, isso aí vai ser inédito. Hoje está em alta aí, está em alta. Né? O abuso das autoridades. Mas nós vamos reverter isso aqui e falar assim: o abuso das ovelhas. Porque tem ovelha, meu querido, que está tomando whey, creatina e malhando todo dia. O bichão fica perigoso. E aí, o que nós fazemos? Olha para a palavra, meu querido. Você não precisa me ouvir se você não quiser. Mas lê a Bíblia então. Lê o que está escrito na tua Bíblia e você reflita, pede para o Espírito Santo te ensinar. Peça para ele te dizer o que você tem que fazer. Olha para a Bíblia. Não lê só a caixinha de promessa, não. Você vai ler só a caixinha de promessa? Você vai só pegar a caixinha de promessa. Já está escrito, é a caixinha da promessa. Pega a Bíblia original para você ler. Não tenho nada contra os católicos, só vou usar de exemplo. O católico tinha a fama de ser aquele que tinha a Bíblia e não lia, raras exceções. Era assim a fama. O católico é o cristão que não lê a Bíblia, escuta o que o padre diz só. O que o padre falou está falado, o que o Papa falou está falado, ninguém vai para a Bíblia.
para ler a Bíblia. Tanto que uma das maneiras mais conhecidas, os evangélicos eram conhecidos como aqueles que liam a Bíblia. Eram conhecidos como as pessoas que tinham aquelas baitas de uma Bíblia, aquelas Bíblias cheias de papel dentro, né? Caneta, papel, terno, gravata, aquele biblião enorme. Alguns tiravam sarro e falavam assim: nossa, se a Bíblia é a boca de Deus, ela está cheia de papel, de tanto papel que você coloca nessa Bíblia. Tiravam sarro. Não estou dizendo que não tenha cristão evangélico que não lê a Bíblia, mas a grande maioria hoje, meu querido, só presta atenção no que lá o pastor Fernando Mardegan na família 659 falou. O que ele falou está falado, não importa o que está escrito na Bíblia ou não. O que o André não sei o que falou, o que o Luciano Subirá falou, o que o profeta tal falou. Não, eu escutei um profeta, pastor, falou isso aqui, ó. Mas você foi para a Bíblia para comprovar? Nenhuma palavra, ensinamento ou profecia pode ser proferida da boca de quem for. Se está contrária à palavra, que seja anátema, a Bíblia fala. Seja amaldiçoado, tire isso da minha vida. Agora, os cristãos hoje não leem mais a Bíblia, então você é refém do que o psicólogo fala para você, do que o pastor tal fala para você, do que o palestrante tal fala para você, do que o motivacional fala para você. Você é refém. Você está refém do que estão te ensinando. Você não comprova mais na palavra. Hoje os evangélicos, eles não são mais conhecidos como os que leem a Bíblia. São poucos. A maioria não lê. A maioria não pega a Bíblia para ler. São poucos os que param para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para ir na palavra. São poucos os que fazem isso. Então eu quero motivar você, para que você vá para a palavra. Olha só o que Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu querido, isso aí não é um homem que está dizendo, não, é o próprio Deus que está dizendo. É o próprio Jesus que está dizendo: tome a sua cruz, siga-me. É um lugar de renúncia. A cruz é um lugar de sacrifício. Ser cristão vai exigir de você sacrifício. Ser um filho de Deus vai exigir de você sacrifício. Você vai precisar se esforçar. Significa responsabilidade. E ser um herói no reino de Deus não é o herói que a gente conhece por aí. Sabe o que é ser um herói no reino de Deus? O herói no reino de Deus é aquele que vence o seu ego. É aquele que vence o seu ego. Eu já ministrei para tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas. Um dos problemas principais que atinge o nosso coração, eu posso dizer o nosso porque o coração de um líder, de um ministro também, um dos problemas principais que nós passamos, meu querido, é o problema da ofensa. Coloquei uma mensagenzinha hoje na internet: assim como você foi perdoado por Jesus, perdoe quem te ofendeu. Falar isso quando você não tem ninguém para perdoar é beleza, agora quando tem alguém... não, pastor, não vou lá na casa do meu parente lá, porque lá está tal pessoa e eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Não quero perdoar ele. Não, pastor, eu não vou lá na célula não, porque tal pessoa lá está lá e eu não quero ver essa pessoa. Pastor, eu não vou na igreja não, porque lá tem tal fulano de tal e eu não quero encontrar essa pessoa. O que Jesus faria no teu lugar? O que Jesus diria no teu lugar? Uma palavra para a gente pensar. Isso aqui não é para uma pessoa não, isso aqui é para todos nós. Querido, talvez essa é uma das coisas mais difíceis que nós temos que resolver. Você está sentado aqui hoje? Hoje a gente foi lá em Cafelândia, pregamos lá, preguei a mesma palavra inclusive.
Preguei lá em Cafelândia de manhã, e a gente sai corrido de lá, paramos num lugar para a gente comer, para almoçar. Eu estava sentado assim, tinha um monte de gente ao redor, eu falei assim, olha, estar junto não significa que a gente tem o mesmo propósito, né? Pensei comigo, pensei assim na minha cabeça. Cabeça de pastor pensa muita coisa. Eu olhei assim ao redor, estava cheio de gente. Fiquei pensando assim, nossa, a gente está junto no mesmo lugar, a gente está comendo junto, mas nem eles e nem eu, nós não estamos nem aí um com o outro. Estou aqui no meu núcleo familiar, mas a gente nem se importa em saber quem que está perto, porque estar junto não significa que a gente está unido, não significa que a gente tem o mesmo propósito. Então, você está na mesma casa com alguém, não significa que vocês têm o mesmo propósito, porque às vezes está na mesma casa, mas não tem o mesmo coração, e é por isso que muitas casas não prosperam, porque estão divididas. A igreja está repleta de pessoas. A gente está junto, na mesma igreja, sentar no mesmo ambiente, respirar o mesmo oxigênio, não significa que a gente tem o mesmo propósito, porque para ter o mesmo propósito, a gente precisa assumir, não o coração do fulano de tal, assumir o coração de Jesus. Isso é, negar a si mesmo e assumir o coração daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Ou Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ou Ele não é. Então a cruz é um lugar de entrega, de renúncia, de responsabilidade. É um lugar onde nós precisamos nos entregar totalmente. Meu Deus do céu, aonde os cristãos se perderam, que tirou da mensagem o negar a si mesmo. Hoje tem um monte de pastor com medo de pregar palavra semelhante a essa, porque tem medo das pessoas sumirem da igreja deles, ou processarem eles, estão refém desse mundo tenebroso. Eu ouvi um depoimento na internet de um cristão chinês, e na formação pastoral, por exemplo, desses irmãos, totalmente diferente do que você pode imaginar. Mas na formação desse líder, por exemplo, desse líder cristão lá na China, país comunista, fechado para o evangelho, onde não se pode ter uma igreja, onde não se tem liberdade de culto, mas existe uma igreja vibrante lá, que não para apesar disso. Uma das matérias desse líder que ele vai estudar para ser um ministro é a teologia da prisão, porque uma das certezas que esse líder cristão tem é que ele será preso por causa do evangelho. Isso é que ele vai passar. É mais cedo ou mais tarde vão prender ele. E aí, você seria um cristão? Você seria um cristão? Se eu te falasse, irmão, você está correndo o risco de ser preso nessa cidade, porque você é um cristão, qual seria a sua religião a partir disso? Qual seria a tua igreja a partir disso? Para onde você iria? O que você faria? Ah, não, você falaria assim, eu vou ser cristão lá na minha casa, só com a minha família, bem quietinho, vamos cantar um louvorzinho, bem baixinho lá para ninguém saber, não vamos publicar nada na internet, vamos ficar bem sossegado, para nunca a polícia vir aqui nos prender. Lá fora a gente concorda com tudo e aqui a gente fica firme. Queridos, talvez não sobraria um de nós. Não sobraria um de nós. Mas a gente fala assim, não, se fosse com a gente, pode mandar prender. Eu quero ver na hora que arrochar mesmo se vai mandar prender. O que você vai fazer? Né, o Samuel, a Elisa, Samuel principalmente. Samuel fala para Márcia assim, nossa mãe, eu quero trabalhar de terapeuta também. Só ouve as pessoas pagam por isso. Eu falei, Samuel, tudo que você não faz é fácil, não é? O cara fala assim, é aquele lá que trabalha no computador, que é moleza, fica só sentado no computador, fica lá, Esse trabalho que é fácil. Querido, tudo que a gente não faz é fácil. Tudo que você não está vivendo é fácil. Tudo que você fala, quando eu for pai, vai ser fácil.
espera você ser pai. Ah, mas é que meu trabalho que é difícil. Se eu tivesse naquele trabalho, se eu fosse isso ou se eu fosse aquilo, eu quero ver então. Tudo que a gente não faz é fácil, então começa hoje a cumprir a tua responsabilidade como um cristão e diante daquilo que Deus já colocou na sua mão, seja uma pessoa fiel. Não envergonhe o Evangelho, porque parece que os outros pensam assim, que é sempre o outro que está envergonhando o Evangelho, nunca é você, né? Você acha que nunca é você. O seu ego quase não cabe dentro da tua barriga e você acha que é sempre os outros que são os egoístas. O seu narcisismo não cabe dentro de você e você acha que sempre é os outros que se acha. Falta converter. Porque quando a gente se converte, uma das coisas que a gente faz é renúncia. A gente não se acha mais. A gente não se acha bonzão. A gente não se acha os melhores. Não que você não seja o melhor, porque você, quando você converte, começa a nascer as pessoas que trabalham da maneira mais excelente, que se dedicam da maneira mais excelente. Deus começa a liberar graça, mas você não se acha, porque você sabe que tudo vem dele. Quando você começa a se achar é porque você está começando a perder a graça de Deus e você acha que é você, não tem mais a ver com Deus. Vamos mudar o assunto que está ficando chato. O segundo ponto da cruz, a cruz também é um lugar de decisão. A cruz é um lugar de decisão. Não fique se sentindo mal, porque quando prenderam Jesus, quando lá no Getsemane foram prender Jesus, naquele momento ali, todos que estavam ali, sem exceção, fugiram de medo. Todos. Não somente um ou outro. Pedro fugiu, que era o bonzão da boca. João, não sei por que ele estava meio sem roupa, não sei o que ele estava fazendo, mas saiu correndo pelado. Olha o desespero desse cara. Você não colocar nem a roupa para correr, quer dizer que o cara está desesperado, não está? É ou não é? Desesperado. Até o final, onde Jesus foi crucificado, quem ficou mais próximo de Jesus foi a mãe de Jesus, Maria Madalena e João. Foram os únicos que permaneceram perto de Jesus. O restante fugiram de medo. Sabe por quê? Porque a cruz é um lugar de decisão. Nós podemos até ser simpatizante do Evangelho e caminhar por um tempo. Você pode até ser simpatizante, caminhar por um tempo, mas você não vai conseguir permanecer se você não tomar uma decisão. Você pode ir para o encontro com Deus, ficar lá não só uma semana, 3 dias, pode ficar 30 dias. Você vai voltar. Se você não tomou uma decisão, você não vai aguentar. Você não aguenta. Você pode ir para o Legendários, Cadê o Legendário? Não tem nenhum Legendário aqui ainda, né? Eu acho que não tem. Você pode ir para o Legendários, se achar que você voltou o super-herói. Estou tentando achar uma vaga, vou fazer o Legendários. Você pode ir lá no Legendários. Mas se você, meu querido, não tomar uma decisão, você só vai colocar um coletezinho laranja, uma roupa laranja, ou falar alguma frase de efeito, mas você nunca vai ser um discípulo de Jesus. Tem que ter uma decisão. E essa decisão não significa que você é uma pessoa perfeita, não significa que é uma pessoa que não erra, não significa que é uma pessoa que tem que ficar segurando as pernas dele porque ele vai estar subindo para o céu a qualquer momento. Não. Significa que você é de carne e osso, mas significa que você anda com Deus. Se você errou, você pede perdão, se arrepende, cumpre o que você tem que cumprir. Significa que você não se move por um movimento, você não se move por um sopro, você não se move por as falsas doutrinas que vão surgindo. Significa que você não se move mais por um rabo de saia, ou pela cocaína, ou pela bebida,
ou pela pornografia. Significa agora que quem guia a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que guia a nossa vida. Não é mais esse mundo que nos guia. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. A cruz de Cristo é um lugar de decisão. Se eu pregar uma mensagem muito bonita, aquelas mensagens de fazer chorar, você começa rindo, coloca aquela musiquinha no fundo para dar um clima, e eu pregar aquela mensagem bonita, falando no seu coração, Jesus vai curar você, Jesus está tocando o teu coração, aquele negócio que encontro de mulher gosta. Se um dia eu for pregar, se eu receber a oportunidade de pregar no encontro de mulher, é uma mensagem dessa que eu vou pregar. Passa a mão no ego delas, passa a mão na ferida, Deus vai te curar. Vou usar aquela frase, você vai ser curada para curar. Glória a Deus pelo florescer, não estou tirando sarro do florescer não, estou falando aqui assim, se você se agir pela emoção, meu querido, se você tomar uma decisão pela emoção, vai ser igual casar lá em, qual é o nome daquele lugar que está cheio de cassino lá, que o pessoal, Las Vegas, é igual casar em Las Vegas. Você parou em Las Vegas, se é para você entrar em Las Vegas, com certeza cristão você não vai querer ser mais. Você já saiu de lá casado, não sabe nem como casou na emoção. Se eu pregar uma mensagem bem bonita, chamar você para ser um filho de Deus, querido, lota esse altar aqui, até que já entregou a vida para Jesus umas 30 vezes, vem de novo, só de tão bonita que foi a mensagem, vem de novo. Tipo aquele, eu não tenho nenhum banquinho aqui, mas tipo aquele pregador da internet que senta no banquinho assim e começa a falar aquela voz mansa, aveludada. Passa a câmera assim, as pessoas começam a chorar. Pode chamar para o apelo que vai vir todo mundo. Pode chamar para o apelo que vem todo mundo. Pode colocar a chave Pix que todo mundo vai. É a mesma coisa que acontece na macumba também. Esse dia eu vi aí, o irmão mostrou macumba no TikTok. Live. Umas baitas de umas velas, o cara lá assim, e o cara só faz a macumba se fazer o Pix. Esperto, né? Inteligente. Diz as má língua que o cara tira 5.000 por live. Meu louco. Não pode nem espalhar isso muito, porque senão daqui a pouco os irmãos tá baixando o curso na internet para ver se tira um salário melhor. Querido, não dá para tomar a decisão na emoção. Não dá. Porque seguir Jesus não dá para segui-lo na emoção. Nós podemos até se maravilhar com o pão que Ele multiplica. Meu Deus, eu não esqueço os momentos que Deus supriu a minha vida, que Deus agiu na minha vida, que Deus fez um milagre, que Deus me curou. Não esqueço esses momentos. São maravilhosos. Mas esses momentos não tem como sustentar a minha fé, porque também tem momentos difíceis, momentos que você faz como Jesus lá na cruz e pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? E o silêncio da cruz, o silêncio não significa ausência de Deus. O silêncio é o tempo de Deus no momento certo. Então, meu querido, só consegue andar com Cristo aquele que consegue tomar uma decisão. Então, a Páscoa, na Páscoa, agora as igrejas vão estar cheias de pessoas. Um domingo antes, você vai ver nas cidades o pessoal com aquelas palmeiras na mão, as igrejas entupidas de gente, evangélica, católica, todo mundo que não foi na igreja ainda esse ano, vai ir na igreja na Páscoa. Se não vir aqui, vai na Nova Batista, vai na Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, vai para algum lugar, vai na igreja do parente que convidou, que vai ter as crianças que vai dançar, algum lugar vai para uma igreja,
Mas, meu querido, isso não vai mudar a vida da pessoa se ela não tomar uma decisão por Cristo. Se ela não dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, a cruz de Cristo, eu não posso tomar por você. Eu posso orar por você. Eu tenho no meu caderno, nas minhas agendas aí, o nome da maioria de vocês. Eu oro por vocês. Eu intercedo por vocês. Mas a tua cruz eu não posso carregar. Jesus falou assim, ó, toma a tua cruz. Eu estou com a minha, e a minha não é a Márcia, não. Vamos, cruz. Irmãos, não faz essa piada no final do culto, que eu estou caprichando aqui. Vão chegar na humildade em casa, vão jantar tranquilo. Você vai chamar a tua esposa, ou teu esposo de cruz, vai dar problema. Daí não me adianta me ligar. Eu já vou até desligar o telefone, na hora que eu estiver saindo daqui, eu já vou desligar, colocar no aviãozinho. A Márcia, preguei hoje assim, a Márcia falou assim, que deu vontade de brincar. A Márcia não é muito de brincar. Falou assim, deu vontade de brincar, e falou assim, vamos, cruz. Para mim, né, ela queria falar. Agora eu só estou falando, amor, não vou chamar você de cruz, não. Você não é cruz, não. Uma benção. Irmãos, você também não é uma cruz na minha vida. Fica tranquilo. A cruz que eu carrego é a responsabilidade, não é uma pessoa. A cruz que você tem que carregar é a tua responsabilidade, o teu chamado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu disse para você que se eu fizesse uma pregação bonita, daquela de chorar, querido, não ia caber gente aqui. Eu ia ter que falar assim, irmãos que estão no corredor, daqui vem mais para frente, nós precisamos orar por todo mundo. Mas se eu chamar você aqui para carregar a tua cruz, talvez, posso estar enganado, talvez você fale, hoje eu não posso, nem sei se eu consigo, eu vou amanhã. Pastor, passa amanhã. Sabe quando você quer dispensar alguém, você fala assim, passa amanhã então. Não é assim que a gente às vezes não quer falar não para a pessoa? Fala assim, passa amanhã, amanhã vamos ver, quem sabe amanhã dá certo. Deus te chamou. Se Deus te chamou, eu quero te convidar para você responder a Ele e carregar a tua cruz. Se você não recebeu um chamado de Deus, pede para o Espírito Santo. Tem pessoas aqui que foram chamados da barriga da sua mãe. Quando você estava na barriga da tua mãe, você foi chamado. Deus te chamou lá da barriga da tua mãe. E eu não sei por que você está fugindo. Deus já deu palavra profética para você. Pessoas já falaram com você, pessoas estranhas já falaram com você, pessoas na igreja falaram com você. Tem um mundaréu de gente que fica insistindo com você. E vou dizer para você, o trabalho dessas pessoas está sendo em vão, porque você não toma a sua decisão. Ouça a voz do Espírito Santo. Tome a sua decisão, para que ninguém tenha que te arrastar a ser um cristão, mas que para você siga Jesus, porque você se encontrou com Ele. E aí, meu querido, você não precisa do pastor para resolver teu problema, ou do fulano de tal que vai te ajudar, ou outro que vai, não, são irmãos que vão orar, vão te apoiar, mas você tem Cristo, foi Ele que te chamou, é Ele que te sustenta. Essa é uma revelação que o cristão tem que receber, seja no dia da aflição, ou seja na bênção. Você que quer tomar a sua cruz, venha e siga Jesus. Você que quer negar a si mesmo, eu quero te convidar para vir para o altar. Venha para o altar, você que quer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O chamado quem está fazendo não sou eu, é Jesus. Se nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos celebrar da maneira certa. Nós vamos então pregar o que tem que ser pregado. Nós vamos anunciar o Evangelho até que Ele venha. O altar está aqui para os filhos, para os discípulos de Jesus. Eu já estou aqui, não me envergonho do Evangelho. Senhor, eu vou carregar minha cruz. Senhor, eu vou negar a mim mesmo. O meu ego não vai governar a minha vida. Meu ego não vai governar a minha casa, não vai governar a minha família. O meu eu não vai me governar. Quem vai governar é o Espírito Santo.
Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego tudo que eu tenho. Senhor, eu entrego tudo. Se tem algo no meu coração, no coração dos irmãos, que precisa ser entregado, o Senhor fala no nosso coração. Espírito Santo, que ninguém aqui se mova pela minha palavra, mas que todos que estão aqui se movam pela tua palavra. Se movam, Senhor Deus, pelo teu chamado. Senhor, faz um chamado. Um dia o Senhor me chamou assim. Quando o Senhor me chamou, eu ainda não te conhecia, mas Senhor, eu sabia o que eu deveria fazer. Senhor, faz um chamado agora ao coração dos teus filhos aqui. Faz um chamado ao coração das tuas filhas aqui. Faz um chamado, Deus. Senhor, tem pessoas que o Senhor quer curar, Senhor. Cumpra o teu propósito, Espírito Santo. Essa igreja do Senhor, o Senhor tem liberdade. Opera nesse lugar, segundo a tua vontade. Espírito Santo de Deus, chama aqui os líderes, os discípulos. Senhor, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa família, nós entregamos os nossos filhos, é o que nós temos de mais precioso, Senhor. Nós entregamos o nosso trabalho, nós entregamos o nosso sustento, nós entregamos toda a nossa vida. Nós entregamos a Ti também, Senhor Deus, as mágoas do nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor Deus, as dores que ainda estão no nosso coração. Mas nós entregamos também, Senhor Deus, os aplausos que a gente recebe, os elogios que a gente recebe. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Nós estamos aqui nesse altar entregando tudo a Ti. E em nome de Jesus, nos ajuda. Querido, eu quero dizer para você que a cruz que Cristo tem para você carregar não é a cruz que Ele carregou, porque a que Ele carregou era para nos salvar. A cruz que você tem para carregar, você conseguirá carregar com a ajuda do Espírito Santo. Ele não vai te deixar cair, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te deixar desamparado ou desamparada. O Senhor tem o sustento que você precisa em todos os momentos da sua vida. Em nome de Jesus. O que nos governa não é a nossa alma, as nossas emoções, mas o que nos governa é a nossa decisão em seguir a Cristo e o Espírito Santo de Deus. Senhor, assume, Senhor Deus, as rédeas da nossa vida. Assume o governo da nossa vida, o governo dessa igreja. Entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Igreja, quem está te chamando é Jesus. É um chamado irrecusável e irresistível. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. E eu vou. Pode se sentar, nós vamos receber a bênção. Esvaziar. Pra você. Fica de pé, estenda as suas mãos assim, ó. Vamos receber a bênção que vem dos céus. É dessa que nós precisamos. Senhor, que o Teu amor que excede todo entendimento humano, que a graça do Senhor e a consolação do Teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqueles que haviam encomendado comigo o devocional, que ainda não pegou porventura, eu trouxe alguns, são as últimas unidades, só chegar ali na Move Store, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, chega uma dessas pessoas aí de azul, se apresenta, é muito bom ter você aqui, tá bom? Deus abençoe, dá um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado, deseja paz sobre a vida dela. Semana que vem a gente continua as mensagens da Páscoa. Uhul!